Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de quarta-feira. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe semanalmente leva até você informações importantes que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em Mato Grosso, o Senar Mato Grosso, mas a gente gosta sempre de reforçar que são informações importantes que servem para você que é produtor rural, você que trabalha com o campo em quaisquer estados do país. Então fique ligado, nos acompanhe, participe do programa, sempre podendo enviar sua mensagem por WhatsApp. A gente lê aqui no programa, tira sua dúvida sempre com o nosso instrutor, nosso especialista no assunto do dia. E por falar nisso, hoje quem está aqui comigo pela segunda vez é o Benjamin Acunha. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Benjamin. Bom dia, patrone. Bom dia, senhores telespectadores. É um prazer estar aqui de novo. Maravilha. O Benjamin, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, também tem muita informação sobre finanças e sobre isso que vai falar hoje, sobre tributos, melhor dizendo. A gente fala que o Brasil é um país recheado de carga tributária, que pesa demais no bolso, e é sobre isso que você vai falar, porque existe possibilidade de pagar menos imposto, é isso? É verdade, patrone. Hoje a nossa discussão está centrada no modelo tributário, mas também em algumas coisas que o produtor precisa fazer do ponto de vista organizacional para se preparar para essa exposição. Vamos só para credenciar aqui, doutor em controladoria e contabilidade, então conhece, tem gabarito, tem know-how para falar sobre esse tema. E ele começa com essa dúvida aqui, né? Pessoa jurídica ou pessoa física, qual a melhor opção? Essa dúvida ela persiste na cabeça do produtor, porque ela é o modelo mais tradicional da atividade rural brasileira, a pessoa física. Sem dúvida, é a mais simples, a mais fácil de ser desenvolvida, a mais barata de se manter, mas à medida que os negócios vão se diversificando, algumas situações fazem com que essa opção se torne inviável, se torne cara demais do ponto de vista tributário. Então hoje a gente vai discutir sobre isso, quais são as opções, o que eu preciso pensar, planejar, enxergar um outro leque de atividades ou de opções para que eu possa ter menos carga tributária, menor exposição, sem incidir no aumento de risco. Maravilha, você que está nos acompanhando, então fique atento, a gente passava aqui as informações do programa antes de entrarmos no ar, a gente que está aqui nos bastidores ficou muito interessado, realmente tem muita informação importante que pode te ajudar eventualmente a gastar menos com tributos, né? A incidir menos o imposto aí no seu bolso. Vamos lá então, explicando, Benjamin. Bom, atividade rural, a Receita Federal entende toda a exposição que é feita no campo, que do campo gera o benefício. Então, desde pecuária, agricultura, extrativismo, apicultura, piscicultura, enfim, uma infinidade de elementos que tiram do campo, que teoricamente precisa ser defendido, porque é um interesse tributário também de desenvolver o campo, né, de promover regionalização. Enfim, é uma atividade que tem algumas vantagens e alguns benefícios, desde que a gente saiba utilizar. Então, para a gente prestar atenção, existem alguns tributos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de propriedade de veículos automotores, de transferência, causa-mortes e doações. Esses tributos que estão aqui na tela, eles não dependem de opção, eles não dependem de planejamento tributário, vamos dizer assim, porque eles são regionalizados. Eles dependem da legislação do município ou dependem da legislação do estado onde você está ingressado. Então, não há uma certa liberdade, vamos dizer assim, de planejamento, salvo o produtor tenha condições de escolher o estado que ele quer se situar, o município que ele quer se situar. Aí depende de outras variáveis que não são tão fáceis de tomar de decisão. Aqui vai indiferir se você é pessoa jurídica ou pessoa física. Tanto faz. É o mesmo modelo tributário para todas as duas opções. Ótimo. Só para dar um exemplo, o produtor rural que estiver fazendo o seu inventário, né, no caso estiver recebendo, ou ele estiver falecido, ou alguém da família estiver fazendo inventário, no Mato Grosso, o imposto sobre transição de causa-mortes, ele varia de 0% até 8%. Ele é escalonado. Ele tem uma faixa de isenção e depois ele chega numa alíquota máxima de 8%. Lá em São Paulo, por exemplo, é só uma única alíquota de 4%, sem diferimento, sem escalonamento. Então, daí dá para a gente ver que as legislações elas são regionalizadas e eu tenho que prestar atenção em cada região onde eu estiver exposto. Mas o coração da nossa discussão hoje está centrada basicamente nesses tributos que são federais e eles têm relação com o fato de eu escolher entre física ou jurídica. São o imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da jurídica, a contribuição social sobre o lucro, o PIS, a COFINS, e a contribuição previdenciária patronal, que é aquela parte da folha de pagamento que cabe ao patrão fazer o recolhimento.
Perfeito. Essa próxima tela aqui mostra o tamanho da nossa carga tributária. Né? E ela não está completa. Né? Ela é a mais incidente, os mais comuns. Eu tenho uma série de outros, dependendo do meu modelo. Eu tenho imposto de importação, que não está aqui, por exemplo. Mas os mais comuns são esses. Ó, impostos que incidem sobre, tributos que incidem sobre as minhas vendas, que são as receitas. Eu tenho lá o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS. Tenho sobre o lucro, que são imposto de renda e contribuição social. Sobre a propriedade, o IPVA, o ITR. E das transferências, o ITBI, se for uma venda intervivos, e a ITCMD, se for de causa mortis ou de doação. Agora aqui eu vi que você colocou alguns em verde diferente. E outros aqui laranjados. Esses destacados em laranja são os que nós vamos discutir hoje, porque eles têm reflexo da decisão. Então aqui vai ter a diferença. Esse está o cerne da nossa economia ou da nossa oneração, dependendo da nossa escolha. Bom, o pressuposto básico para a gente poder iniciar uma discussão qualquer é uma documentação. Eu preciso me garantir que os meus documentos são idôneos, ou seja, eu preciso tomar cuidado, principalmente de exigir dos meus fornecedores nota fiscal, de que eu tenha essa informação separada. Uma coisa que é interessante para poder garantir essa proporção, essa oportunidade, é criar uma conta bancária específica para a atividade rural, segregada da minha pessoa física. Pois é, esse é um ponto que muita gente tem dúvida, né? Qual seria o problema de você misturar seus gastos com a conta na fazenda e a conta pessoal? Tem problema nisso? Problema especificamente não, mas a gente tem de multa, essas coisas não. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande em separar o que é gasto, porque quando eu vou fazer minha declaração de imposto de renda do ano, eu preciso reportar separado, informar para o fisco separado o que é da atividade rural. Então, se eu tenho pagamento de escola, plano de saúde, etc., que é da minha família, misturado com os gastos da fazenda, eu vou ter maior dificuldade em saber qual é o resultado, porque mistura tudo. Então, o livro caixa, que é o que nós vamos precisar preparar, ele sai com uma menor qualidade ou com maior dificuldade quando eu preciso segregar e gastar um tempo, porque nem sempre eu lembro tudo o que está acontecendo. Muitos deixam para fazer isso anualmente, e coisas que aconteceram lá em janeiro, muitos já são bem mais difíceis de lembrar. Então essa organização, essa divisão, ela parte do princípio que indifere aí se é para pessoa física ou para pessoa jurídica. É importante que você passe a adotar esse da jurídica é fundamental, da física é desejável. Desejável, perfeito. Tá? Uma questão básica sobre a nossa documentação é que quanto pior, assim, quanto menos qualidade eu tiver na minha documentação, eu tenho que fazer opção entre, mesmo na física ou na jurídica, entre optar por presumir o meu lucro ou, de fato, apurar o quanto que eu tive de fato para poder recolher tributos. Se eu tiver uma documentação ruim, é melhor que eu presuma. Se eu tiver uma documentação boa, é melhor que eu apure os meus resultados, porque eu tenho mais vantagens nisso. Então, o fundamento que eu preciso pensar é qual é o meu resultado que é tributável. Isso aqui que eu apuro através da documentação. Se as minhas entradas forem maiores do que as minhas saídas, ou as receitas forem maiores do que as minhas despesas, eu vou ter um resultado tributável. Esse resultado tributável, ele compreende o que eu vou ter que expor à tributação. E esse é o ponto fundamental. Se for o inverso, eu chego num resultado que ele é dedutível. Ou seja, se eu tiver um prejuízo este ano, eu posso aproveitá-lo em outros anos que eu tiver lucro. E isso depende de eu legalizar, isso depende de eu documentar. Porque no momento em que eu quero usufruir desse benefício, eu vou ser chamado com a possibilidade de ter que comprovar esses gastos. E aí eu preciso da qualidade. Perfeito. Sei que você trouxe eu trouxe uma formulinha básica para a gente poder, antes do intervalo, pensar sobre o que é a margem de lucro. A margem de lucro é a divisão do lucro sobre as vendas que eu tiver e multiplicar isso por 100. Se a margem de lucro for maior do que o percentual de presunção, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eu vou pelo lucro presumido. Se a margem de lucro for menor do que o percentual de presunção, nós vamos destinar para apurar esses lucros de fato. Então, essa é a nossa questão principal. Antes da gente partir para o intervalo, Benjamin, de fazer uma pergunta que muita gente, acaba sendo um lugar comum, muita gente fala sobre isso. Dá muito trabalho a abrir uma empresa, fechar uma empresa, tem gente que tem receio. Você vai explicar depois as diferenças entre natureza jurídica e pessoa física, né, na questão da tributação, mas essa pergunta que muita gente faz, esse preconceito, de fato é real? É real, existe. O Brasil realmente é um país burocrático, um país oneroso para se mexer com órgãos públicos, a gente tem muita burocracia e muita exigência. Então há dificuldade em abrir, por causa dos registros da empresa, mas há uma dificuldade maior ainda para fechar.
para a gente poder extinguir uma empresa. Há um esforço grande dos órgãos responsáveis em melhorar isso, mas até agora, efetivamente, a gente não tem tido um bom reflexo. E, de fato, dá bastante trabalho. Mas, às vezes, esse trabalho pode valer a pena. Ele não é impeditivo. Então, eu gastar mais tempo preparando, organizando, mas eu vou proporcionar uma condição de eu ter uma lucratividade melhor ao longo dos anos, isso é, para mim, vantajoso, ao invés de eu simplesmente fechar o olho e continuar fazendo o que eu estou fazendo, sem tomar nenhuma decisão, mas que pode me acarretar um maior volume de recolhimento. Esse é o ponto fundamental. Vale a pena eu investir nisso, gastar tempo com isso, de certa forma me aborrecer com isso? Ou vale a pena eu ficar quieto, fazendo de conta que nada existe e recolhendo mais tributos? Quer dizer, muitas vezes vale a pena esse investimento de tempo aí, de burocracia, acaba mudando. Essa lógica ela é fundamental porque a gente precisa ver a atividade rural como nosso patrimônio, como nosso meio de vida. Então eu preciso planejar isso. As coisas não acontecem sozinhas, elas precisam ter uma decisão, uma ação do produtor para que isso aconteça. Maravilha, Benjamin. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo agora. A gente está com o Benjamin Acunha aqui falando sobre aí a escolha, né, entre pessoa jurídica e pessoa física na atividade rural. Qual seria a melhor opção pensando em carga tributária? Ele já deixou aqui a dica de que dá para economizar, dá para ter uma carga tributária menos onerosa no seu bolso a partir da sua organização, a partir da sua escolha dentro da fazenda. No próximo bloco a gente vai trazer mais detalhes, ele vai detalhar mais também sobre essas escolhas, quando é importante optar por um caminho, quando é mais vantajoso optar pelo outro. Você então continua conosco, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Continue com a gente volta já. Estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje trazendo informações sobre a sua possibilidade de escolha na hora de pensar em tributos, né, na carga tributária. Será que é melhor partir como pessoa jurídica ou pessoa física? Quem está respondendo, explicando sobre esse assunto é o Benjamin Acunha, que entende demais desse tema, já está trazendo muitas informações importantes e vai seguir nesse bloco agora. Depois de mostrar um cálculo, vamos então para a análise prática, né, Benjamin? Exatamente. A nossa decisão não está especificamente só entre decidir entre pessoa física e pessoa jurídica, mas essa decisão básica, ela envolve, por exemplo, se eu não tiver muitas condições de controle, eu prefiro ficar com a pessoa física, que ela tem menos requisitos de detalhamento da nossa escrituração. Eu tenho na pessoa física menos possibilidade de utilizar um negócio chamado de planejamento tributário, então só ela sozinha ela me dá pouca possibilidade. E, além disso, ela me traz, quando acontece um evento como uma separação, um divórcio ou um falecimento na família, e a gente tem que fazer a transferência de bens, isso representa para nós a maior dificuldade na pessoa física. Na pessoa jurídica é o contrário, só que chamar a atenção que na pessoa jurídica eu tenho que ter controles mais robustos, eu preciso de mais detalhamento. Então isso para nós é fundamental, e aí quando a gente olha as questões, as opções, a mesma decisão que eu preciso tomar na física, eu preciso tomar também na jurídica. Eu vou apurar sobre o lucro que eu tive de fato, que é o chamado lucro real aqui na pessoa jurídica, e o resultado efetivo na pessoa física, ou eu vou me limitar a uma presunção desse lucro, um percentual que o fisco pré-arbitra para nós, para que nós tributemos sobre ele. Então lá na pessoa física é de 20%, e aqui no presumido entre 8% para o imposto de renda e de 12% para a contribuição social. Então, de cara, a gente vê que lá eu vou ter uma carga tributária, se eu tiver pela alíquota máxima, em torno de 5% e alguma coisa por cento, e aqui na pessoa jurídica eu vou ter em torno de 3% e alguma coisa. Só que eu tenho também outras possibilidades que não apenas essas de cima. Eu tenho essas duas de baixo, Simples Nacional e o MEI, mas que são limitadas a um volume de faturamento, um volume de vendas menor. Fazendo um comparativo dessa porteira aqui, eu tenho de um lado a apuração do lucro efetivo, de cá eu tenho a apuração do lucro presumido, teoricamente. Se eu tenho uma pequena qualidade, se eu tenho uma baixa qualidade de documentação, eu fico na presunção. Se for o contrário, se eu tiver uma boa qualidade, eu vou para o lucro efetivo, consigo apurar o lucro. Se eu tiver um lucro elevado, por exemplo, eu estou precisando fazer caixa para poder adquirir uma terra que é do meu vizinho ou da minha parceria que eu estou arrendando e que eu quero comprar. Preciso fazer caixa, preciso arrumar dinheiro para poder legalizar essa compra, senão vai dar problema, né, se der evolução patrimonial incompatível. Então, se eu precisar fazer esse caixa, vender mais gado do que comprar,
eu vou preferir então, porque eu vou gerar um lucro alto para poder separar para a venda da terra, e a venda da terra não é dedutível, a compra da terra não é dedutível, eu fico pela presunção. Agora, se eu estiver na operação normal, se eu estiver na minha operação do dia a dia, e às vezes eu estiver com prejuízo, é melhor que eu fique então apurando o resultado efetivo, que eu fique abaixo dos 20%, que aí eu me tributo menos. Então, detalhe importante, se eu ficar pelo presumido, com lucro, com prejuízo, sempre tributo sobre 20% na pessoa física. Se eu tiver lá na apuração efetiva, eu consigo até compensar os prejuízos futuramente. Esse ano eu não pago nada se eu tive prejuízo, e o prejuízo que eu tive esse ano eu abato do futuro. Interessante. Portanto, uma análise que já dá uma diferença grande aí. Grande, né? Enorme. E além disso, uma outra lógica, né? Na presunção, eu teria teoricamente menor risco fiscal. Aqui em cima, para a apuração do resultado efetivo, eu preciso tomar mais cuidado, porque tudo que eu informar pode ser chamado para discussão. Então, eu posso aproveitar resultados negativos. Aquisição de investimentos é uma coisa interessante. Às vezes eu estou com 500 mil, 600 mil de lucro para tributar esse ano. Lá pelo mês 10, mês 11, a gente faz essa apuração e fala com o produtor, você não tem um trator para adquirir? Você não tem um maquinário para adquirir? Se você fizer essa aquisição, você pode utilizar esse investimento como se fosse uma despesa. Essa é a vantagem da atividade rural, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. E aí eu não recolheria nada. Então, o fisco, teoricamente, nos ajuda a manter os nossos equipamentos, manter a modernidade do campo. A gente pode fazer isso. Então, na pessoa jurídica, eu tenho várias opções. O problema, o mais comum é o MEI, né? O MEI é limitado, não está aqui, eu não coloquei, mas o MEI é limitado a R$81 mil por ano. Então, a nossa faixa dentro da produção rural, ela é menos significativa de opção, porque geralmente acontece de ultrapassar esse limite. Mas a atividade familiar permite que a gente fique dentro desse limite. A pessoa jurídica, pelo Simples Nacional, uma das vantagens disso aqui é que eu posso fazer o recolhimento da contribuição previdenciária patronal dentro do Simples Nacional, dentro dos 6%. Então, isso desonera a minha atividade, tá? E deixa a minha atividade mais vantajosa, porque os meus funcionários, se eu tiver muita mão de obra, fica mais interessante. A desvantagem disso aqui é que se eu estiver tributando sobre a receita, eu sempre vou pagar imposto. E aí eu posso optar por isso até 4.800.000 por ano. Se eu estiver perto dos 4.800.000, a alíquota do Simples ela é progressiva. E ela vai ficar cara demais e inviável para que eu permaneça nela. Então, de repente, pode ser interessante eu saltar para o presumido. O presumido já é uma outra atividade mais rigorosa, eu tenho que mandar a minha contabilidade para o fisco, então eu já preciso abrir a minha empresa para o fisco, então preciso ter cuidado com isso, do que eu estou informando e a forma como eu estou informando, mas eu tenho uma vantagem de ela me limitar o lucro a 8%. Então, qualquer que seja o resultado que você tiver, você se limita a 8% e vai tributar sobre isso apenas, mesmo que você tenha um lucro maior. E o detalhe do lucro presumido é que o lucro que der na tua apuração contábil, você vai poder distribuir para a pessoa física. Isso é interessante, porque muitos produtores registram um prolabore, às vezes fictício, ou até inferior ao que de fato ele resgata, e tem aquisições na pessoa física, que são incompatíveis com o prolabore que ele retira todo mês. Aí pode dar problema. Pode dar problema. Então eu vou para a distribuição de lucro. E a distribuição de lucro, ela é livre de tributos. E aí eu posso regularizar o patrimônio pessoal dentro dessa opção. Para quem tem faturamentos altos, né, então, ou mesmo para quem tem faturamento baixo, mas está no prejuízo, o lucro real é bastante interessante, porque ele tem aquela mesma possibilidade que a gente mencionou da pessoa física pela apuração dos resultados. Ela permite que eu aproveite prejuízos futuros, né? Então, eu posso abater prejuízos sem limites lá dentro do lucro real. Ou seja, não recolher tributo nem antes, quando você teve a apuração do prejuízo, e nem posteriormente, quando você tiver lucro, você vai poder usar o prejuízo que você teve anterior. Isso é muito interessante. Perfeito. Você traz um esquema de mais resumido agora. Aí, mais resumido. Então, dentro dessas opções, por faixa de faturamento, o Simples Nacional até 4.800.000 por ano, o lucro presumido até 78 milhões por ano e o lucro real acima de 78. Então, essas aí são pautadas. Se eu não tiver essa condição, eu tenho que pular de faixa. Interessante lembrar que na pessoa jurídica eu posso abrir mais de uma pessoa jurídica. É uma estratégia. É uma estratégia, que não vale tanto para quem vai ficar no Simples, porque eu não posso abrir 10 fazendas pelo Simples, porque a renda bruta, a receita bruta deles todas vão ser somadas e ser comparadas.
E aí eu não posso passar de 4,8 milhões por ano na somatória. No lucro presumido já pode. No lucro presumido, cada fazenda por individualmente, e esse limite aqui, esse teto, é para o 78. Perfeito. Ok? Então, fazendo o comparativo dos três, o Simples Nacional, se eu tiver baixa governança, se eu tiver menos qualidade de gastos, é melhor eu ficar no Simples. Se eu tiver uma folha elevada, é melhor eu ficar no Simples. Se a minha receita for baixa, a minha margem for alta, é melhor eu ficar no Simples. Só que eu tenho o limitador do faturamento dos 4.800. Então, isso aqui não é sempre viável para o nosso volume de produção. Então, de repente, eu vou ter que ficar na pessoa jurídica, pelo presumido e pelo real. Se eu tiver baixo lucro, lucro real. Se eu tiver lucro alto, lucro presumido. Então, fazendo aquela continha, se a margem de lucro na pessoa jurídica for menor do que 8%, tende a ser mais vantajoso eu ficar pelo lucro real. Se a margem de lucro for maior do que 8, maior do que 12, é melhor eu ficar no lucro presumido. Perfeito. É uma regra grosseira isso, é o primeiro raciocínio que a gente tem que fazer. Mas já indica um caminho. É um caminho que a gente precisa levar para um especialista, para o nosso contador, para discutir com ele. Vamos seguir então, que a gente tem mais algumas telas aqui. Temos. Nós precisamos pensar também sobre quem tiver receita acima de 78 milhões. Aí eu vou ficar entre o real e o presumido. Vou precisar discutir sobre se eu tenho muitos insumos, ou se meus insumos são baratos, ou os meus fornecedores não me dão nota fiscal, eu não consigo aproveitar, melhor ficar no presumido. E se eu tenho melhores qualidades e eu preciso fazer investimentos e tudo mais, em máquinas, etc., é melhor eu ficar no real. Rapidamente para a última tela, a gente tem 30 segundinhos para terminar 30 o programa. segundos, vamos lá. Não tem uma resposta predominante, tá? Eu não posso te dizer que é melhor você ficar na física ou na jurídica, é melhor ficar no real, no presumido. Eu preciso dizer que você precisa procurar o seu contador e levar junto com isso algumas informações, como o seu volume de receita efetivo, a sua margem de lucro, a tua folha de pagamento, se você é bom de governança e se você é disciplinado. Esses pontos são fundamentais. Benjamin correu com a informação no fim. Eu destaco aqui para encerrar a participação do Magno Rosa, extensionista rural lá do Rio de Janeiro, ele perguntando sobre agricultura familiar detentor de DAP. Ao constituir pessoa jurídica, se perde a condição de segurado especial para fins previdenciários? Magno, registrada a tua pergunta, na sexta-feira o Benjamin está conosco novamente no Cenário MT Responde, no Mercado e Companhia, e certamente vai trazer essa resposta para você. Obrigado pela sua participação. A gente pede desculpa por não ter podido responder aqui, mas é porque você viu, tinha muito conteúdo e o tempo passa rápido. Obrigado a você que nos acompanhou. E esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Obrigado, Benjamin. Obrigado. Até semana que vem. Excelente quarta-feira a todos.